Boa noite, estamos iniciando mais um programa Conecte Saúde ao vivo pela TV Sul Educativa de Guaxupé. É um prazer ter em nossos estúdios hoje o Dr. Sérgio Dias. Seja bem-vindo, Dr. Sérgio, cirurgião dentista, implantodontista. Daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho do currículo do doutor e de todas as atividades que realiza na Implar, em Poços de Caldas, é isso? Isso. Seja bem-vindo, Dr. Sérgio. Muito obrigado, para nós é um prazer muito grande estar aqui em Guaxupé, né? Nós temos grandes amigos aqui, então é sempre muito bom ter essa oportunidade. Muito obrigado. Nós agradecendo a sua presença. A você que está nos assistindo, fiel ao Conecte Saúde, hoje, segunda-feira, para você que ainda não sabe, estamos em dia novo, no mesmo horário, sempre às segundas-feiras, a partir das 19h45 após o Jornal da TV. Você pode fazer a sua pergunta a partir de agora, estamos ao vivo exatamente para permitir esta interatividade com você, nosso telespectador. Estamos conversando com o Dr. Sérgio Dias, implantodontista da Implar, clínica da nossa vizinha cidade de Poços de Caldas. Aproveite e tire todas as suas dúvidas. Nós vamos fazer um breve intervalo para que você já pense na sua pergunta para o Dr. Sérgio Dias, implantodontista. Voltamos já. Retornamos com o Conecte Saúde desta segunda-feira, ao vivo. Você já sabe, faça a sua pergunta para o Dr. Sérgio Dias, implantodontista da Implar. Hoje conversando aqui sobre um detalhe fundamental, uma forma diferente de lidar com o seu sorriso. E exatamente, nós já vamos direto do Dr. Sérgio. Quais são as novidades que hoje nós podemos trazer aqui para a TV Sul, para o Conecte Saúde, para o nosso telespectador? Fique à vontade, doutor. Então, uma das novidades assim, que eu gostaria de trazer é a ideia da odontologia hospitalar. Então, hoje o Instituto Implar, hoje em Poços de Caldas, ele é o primeiro hospital odontológico do estado e um dos poucos no país. Então, nós temos uma condição de fazer trabalhos da odontologia, mas com relacionamento direto com a linha hospitalar. Então, por exemplo, a reconstrução do sorriso em um dia com implantes. Então, hoje nós temos uma estrutura e equipamentos, né, que nos proporcionam no mesmo dia colocar todos os implantes e fazer todos os dentes. Então, esse é um tipo de trabalho que a gente tem assim, um know-how bastante grande, né, já são 11 anos fazendo esse tipo de trabalho. Então, a gente foi evoluindo até que se chegasse nesse conceito hospitalar. E sendo dentro de um conceito hospitalar, a estrutura está preparada para atender aos pacientes que pertencem a um grupo chamado pacientes pertencentes à odontogeriatria, ou seja, aqueles que têm mais de 65 anos. Esse é o principal alvo da Implar? Esse sempre foi o nosso foco, né? Então, assim, nós partimos de uma clínica convencional até nos tornarmos um hospital para que a gente pudesse atender os nossos clientes com mais segurança. Então, hoje na Implar nós podemos fazer anestesia geral, né? Todos os procedimentos cirúrgicos do nosso cliente ele faz dormindo, né? Ele não participa dos eventos, né? Isso traz um conforto muito grande, né? Então todos os procedimentos eles são acompanhados por um cardiologista, o procedimento é acompanhado por um médico anestesista, né? E pela toda a estrutura de enfermagem. Então isso nos dá tranquilidade e segurança de atendermos, por exemplo, um paciente de 95 anos, um paciente que já infartou, um paciente que já teve um AVC, né? E também, por ser hospitalar, nós temos um segmento voltado para o paciente especial. Maravilha. Então, nós temos toda uma estrutura, né? Consultórios que foram desenvolvidos para essa finalidade, que eles precisam realmente de uma atenção especial. Perfeito. Então, acessibilidade, elevador, uma facilidade de locomoção dentro da estrutura e também toda adequação para o paciente especial. E para isso nós temos alguns profissionais sim, bastante capacitados nesse segmento, que são sim, grandes pesquisadores nessa área, né? E nós trabalhamos muito na ideia da odontologia em grupo, né? Nós somos em 7 profissionais, cada um com uma formação numa área e todos voltados para essa odontologia focada na segurança, que hoje o nosso alvo principal é poder atender com segurança aos eventos cirúrgicos. O Marcos Vinícius, ele faz uma pergunta, agradecemos a você, Marcos Vinícius, pela pergunta. Ele pergunta o seguinte, Dr. Sérgio, você falou sobre paciente de idade avançada. Os pacientes
em idade avançada, a partir de 80, 90 anos, ainda se interessam por recuperar o seu sorriso? Marcos Vinícius. Excelente pergunta, viu, Marcos? Porque hoje o que acontece? A qualidade de vida, a expectativa de vida do brasileiro, ela mudou bastante. Então, assim, você quer chegar, né? Ninguém quer interromper o ciclo antes. Você quer viver mais, mas você precisa viver com qualidade. Exatamente. Né? E ter bons dentes, ter uma boa mastigação, poder se expressar, não ter nenhuma doença bucal, é viver com qualidade. Porém, muitas vezes você tem alguma doença, né, ou já sofreu de algum mal, que gera alguma dificuldade para que você seja atendido no consultório convencional. Né? Então, às vezes, uma certa insegurança por parte do cirurgião dentista, e ele está seguro, está certo, porque o medo também protege. Né? Anteriormente a nós termos esse hospital odontológico, todo paciente acima de 80 anos, nós locávamos os centros cirúrgicos de hospitais para que fizéssemos os procedimentos. Já existia essa consciência. A consciência já era. Né? Então, aí, fundamentado nisso é que nós chegamos à ideia da odontologia hospitalar. E nós temos clientes com 97 anos, com 98 anos, inclusive um na cidade de Recife, que nós temos uma unidade também da Implar em Recife, que foi operado com 102 anos. Né? Então, assim, realmente não há idade. Né? Para implantodontia, a idade para mais hoje nós não temos. Nós temos a idade para menos. Né? E para falar nisso, existe essa restrição? Existe. Pacientes jovens, pacientes que não têm o crescimento ainda determinado, é interessante que você tenha bastante cuidado para realizar implantes. Existe uma idade mínima ou não? A idade mínima, não diria nem idade mínima, mas é importante que você avalie o crescimento da pessoa, né? Do 17, 18, 19, 20 anos, 21, se é do sexo feminino, se é do sexo masculino. É importante fazer essa análise antes de decidir por um implante. Né? Porque o implante ele vai ficar estático e a mandíbula e a maxila ela vai continuar crescendo e isso pode comprometer o resultado estético final. Perfeito. A Raquel, Raquel de Souza, estamos acompanhando pelo Face. Ela pergunta o seguinte: como é feito o planejamento dos casos de implante? Existe alguma norma específica? Todos podem se submeter, no caso, ser colocado, submeter aos implantes? É a pergunta da Raquel. Hoje, basicamente, nós não vemos, bem dizer, uma contraindicação para implantodontia. Né? Com relação aos pacientes mais idosos, a parte médica ela tem que ser muito mais bem detalhada. Com relação aos pacientes jovens, a parte de crescimento ósseo tem que ser bem avaliada. Então eu digo assim, que não há contraindicação para o implante. Até mesmo porque a evolução está tão alta que se tem osso, a gente faz o implante. Se não tem, a gente tem como fazer enxertos. Né? Nós temos hoje os implantes zigomáticos que funcionam super bem para quem já perdeu todos os dentes, perdeu o osso todo da maxila, né, e é dado como invado oral, ou seja, não tem como fazer implante. Quer dizer que hoje dá-se um jeito. Hoje dá-se um jeito. Felizmente. Colocado, doutor Sérgio, a parte da clínica, né, que nós estamos percebendo que hoje já se trata-se de um centro cirúrgico, né, a Implar tem toda essa estrutura, não só em Poços de Caldas, como também fora, como o doutor colocou, em Recife. O que existe de novidade ainda nesse sentido, além da estrutura da Implar, desse relacionamento, dessa equipe completa, né, médica, com cardiologista, tudo isso que foi colocado, existe alguma novidade em termos de tratamento ou não? Existe. Uma novidade, assim, essa é bastante nova mesmo, né? É a ideia de reconstruir o sorriso baseados nos conceitos do visagismo. O que seria isso? Seria ter a oportunidade de reconstruir um sorriso de acordo com a personalidade de cada um. Né? Então, assim, como que funciona esse protocolo? Nós fazemos desenhos, né? A partir de fotografias, nós fazemos o desenho do sorriso e uma reconstrução de forma que ele receba o sorriso que ele sonhou em ter e não aquele que o dentista acha bonito. Atender as expectativas do cliente. As expectativas do cliente, baseado na personalidade do cliente e aquilo que ele busca no sorriso. Ou seja, se ele tem uma personalidade mais tranquila, se é uma pessoa mais forte, mais imponente, então eu consigo mudar o sorriso usando esses conceitos. E nós lá na Implar temos também uma particularidade de termos o nosso corpo clínico, o Dr. Braulio Palucci, que é autor da primeira obra de aplicação do visagismo na odontologia, isso a nível mundial. Então ele trabalha 15 dias com a gente em Poços de Caldas e 15 dias no consultório do Galip Gurel, que é o presidente da Academia Europeia de Estética, e ele trabalha na Turquia. Quer dizer que visagismo. Visagismo. Essa nova forma, vamos dizer assim, de tratar, então ela envolve a parte estética,
e a parte de implantodontia. O profissional, apenas para esclarecer quem está nos assistindo, que de repente possa não conhecer, né, a especialidade. A especialidade em implantodontia, quando visa a estética, ela necessita de outros profissionais que não sejam os implantodontistas ou não? Ela precisa. Na verdade, para que a gente chegue numa estética adequada, é preciso uma boa combinação de todas as áreas da odontologia. Então, para a implantodontia, a periodontia é muito útil, porque trabalha a estética vermelha dos implantes. A parte com gengival. Plásticas de gengiva, com enxertos de gengiva. A parte protética é muito importante, porque eu quero um dente, eu não quero um pino. Né? Então, assim, a implantodontia ela sempre começa pela prótese. O protesista faz o planejamento e aí ele solicita quais profissionais vai contribuir para o resultado. Começa-se o planejamento do final para o começo. Isso, é o que nós chamamos de planejamento reverso. Né? E isso a tecnologia digital nos ajuda muito. E o visagismo também, porque eu fotografo tudo inicialmente, eu consigo fazer o desenho do sorriso e o cliente aprova ou não aquele sorriso virtualmente antes do início. Então eu vou fazer o sorriso que ele aprovou. A responsabilidade é grande para muito cumprir grande. o que foi muito grande. prometido e planejado. Por isso que não basta desenhar, você vai conseguir desenhar aquilo que é possível de ser feito, mas te dá a condição de ver antes. E isso é muito, muito interessante. Perfeito. Nós estamos conversando com o Dr. Sérgio Dias, da Implar de Poços de Caldas, que está nos falando sobre as novidades, tanto da estrutura da Implar, como também das novas possibilidades de reabilitar o seu sorriso. Por isso, faça a sua pergunta, tire suas dúvidas, aproveite que nós estamos conversando com o profissional do gabarito, Dr. Sérgio. Gostaria que falasse um pouquinho dos profissionais da clínica, além do doutor. A equipe é composta por quais profissionais? São 7 profissionais que nós temos lá, né? Cada um atua numa área, né? Um detalhe da formação de cada um, que todos buscaram a parte acadêmica, mas são focados na parte clínica. Então todos os colegas que com a gente trabalham, né? Todos são especialistas, todos são mestres, todos são doutores. E cada um tem vínculo com uma universidade. Então isso facilita muito para a gente, porque a gente consegue, além de fazer a parte clínica, consegue também contribuir com a parte científica. Então nós temos assim vários capítulos de livros escritos, né? Temos uma produção científica assim bastante detalhada e também escrevemos bastante trabalhos em conjunto. Nós atualmente desenvolvemos um trabalho na área de nanotecnologia, né? Inclusive tenho assim já várias patentes nessa área, onde a gente está usando a nanotecnologia, aplicando ela dentro da odontologia. No último congresso da Sociedade Brasileira de Reabilitação Oral, realizado no AMB, eu fiz uma apresentação de uma nova técnica de se reconstruir o sorriso usando uma infraestrutura dentro da prótese feito com os conceitos de nanotecnologia. Quer dizer que, para a gente esclarecer, a nanotecnologia, na prática, ela permite essa reconstrução. Permite desenvolvimento de novos materiais, novas resinas, novas resinas, novos materiais para a confecção de novas estruturas, né, que são utilizados na parte protética. E também na própria superfície dos implantes. Hoje nós temos implantes com tratamento de superfície, o que diminui o tempo para que ele faça aderência no tecido ósseo, né? Já pensando também nesse conceito, no conceito de nanotecnologia. Porque existe um tempo de espera, né? Desde o momento que se coloca o implante até a reabilitação. Existe aqui uma pergunta da Carmen Laura. Muito obrigado, Carmen, pela audiência, né? Pela fidelização ao Conect Saúde. A Carmen pergunta o seguinte: Dr. Sérgio, todos os casos podem ser resolvidos em um dia? O que o doutor pode nos colocar com relação a isso? A Carmen Laura perguntando sobre... Carmen Laura, é importante que a gente faça uma avaliação para ver se você está dentro do perfil para esse tipo de trabalho. Normalmente as soluções em um único dia, elas estão focadas naquelas pessoas que não têm os dentes, que usam dentaduras, próteses totais, então eu consigo colocar todos os implantes e todos os dentes no mesmo dia. O primeiro trabalho é sempre um trabalho temporário, provisório, que será usado por 6 meses e depois substituído por um trabalho definitivo. Outros trabalhos também que a gente consegue num tempo muito curto são alguns trabalhos voltados para a estética. Então hoje nós temos uma particularidade, né, com relação à parte laboratorial, e isso nos dá a condição de trabalhar assim, muito para clientes que não são de Poços, principalmente clientes que não moram no país, né? Então, como a nossa região, nós temos muitas pessoas que moram fora do país, então nós preparamos um ambiente específico para atender também esse público, que tem pouco tempo e que precisa de grandes trabalhos. Perfeito. Nós temos aqui uma pergunta de um colega que atua na área de periodontia, Dr. Rodrigo. Muito obrigado, Rodrigo, nosso colega.
Ele pergunta sobre os implantes imediatos. O que o doutor, nosso colega, acha dos implantes imediatos? Ele não faz implantes, mas ele encaminha alguns casos. O Rodrigo, nosso colega, pergunta sobre implantes imediatos. Rodrigo, muito obrigado aí pela pergunta, né? Hoje nós focamos assim, sempre que possível fazemos imediato, carga imediata, né? Porque os trabalhos mostram que não há muito mais diferença com relação ao resultado positivo. Ao sucesso. Ou ativar na hora ou ativar depois. Em casos estéticos, o resultado é até muito melhor, principalmente elementos individualizados, região anterior, né, nós conseguimos um resultado muito mais efetivo se coloca o implante e na hora já faça um provisório. Porque aí no seu caso, por exemplo, que atua na periodontia, fica muito mais fácil para você manipular tecidos, reconstruir papilas, né? Então o resultado final estético fica melhor. Isso é interessante colocar para o nosso telespectador, porque quando se perde um dente, né, e faz-se de repente ali o implante, fecha-se a gengiva, aguardando esse período de quanto tempo? 3, 4 meses? Depende do implante que foi usado, né? Então, você tem implantes que preconizam aí 40 dias, outros 3 meses, né? E então, os mais convencionais 120 dias. 120 dias. Então nesse período, né, pode acontecer uma perda dessa altura, da estética, em relação, comparando-se aos implantes imediatos. Nesse sentido é melhor. É melhor. No imediato, normalmente a gente consegue sempre assim um resultado melhor, né? Agora, muita atenção também em casos que eu tenho doença envolvida, infecção, casos de fratura, né? Então é necessário assim, uma boa avaliação, sempre pensando na estética como fator primordial, né? Porque não é tão simples a estética em implantes na área anterior, né? Nos dentes da frente, né? A parte de implantodontia ela é um pouco mais delicada para essa área da boca. Perfeito. Nós temos uma pergunta da Rose, que estamos fazendo via telefone, com relação, ela solicita a forma de entrar em contato com a clínica. Eu sei que nós temos o contato ali que aparece no vídeo, mas existe um site? Existe um site, né? Só www.implar.com.br, né? E lá também você pode agendar sua consulta direto pelo site. Perfeito. Ou pelo telefone, né? 35 3722 3465. Ok. A Rose ainda pergunta se ela pode reimplantar 3 dentes, o doutor pode ver também, né? 3 dentes em um só dia. Fica à vontade para responder. Independente de for um dente ou todos da boca, né? Uma vez avaliado e vendo como possível, não muda fazer um ou fazer todos, né? Perfeito. Então é necessário realmente que a gente faça um exame. Exame radiográfico, exame clínico, e aí sim a gente determina se é possível ou não. Perfeito. Dr. Sérgio, nós vamos chamar um breve intervalo. Nós temos algumas imagens, né, algumas fotos que nós vamos mostrar, que o doutor trouxe para o Conect Saúde. Você que está nos assistindo, faça a sua pergunta. Nós ainda temos um bloco conversando com o Dr. Sérgio Dias, da Implar, sobre a implantodontia, todas as novidades, tudo o que você precisa saber sobre essa especialidade que tem tudo para cuidar e recuperar o seu sorriso. Nós voltamos em 1 minuto. Retornamos para o nosso último bloco do Conect Saúde desta segunda-feira. Estamos ao vivo conversando com o Dr. Sérgio Dias, implantodontista da Implar de Poços de Caldas. Faça a sua pergunta, tire sua dúvida, este é o momento. Lembramos que este programa será reprisado quinta-feira às 19h45, quinta-feira próxima, também sábado às 15h30 e terça-feira às 18 horas. Várias oportunidades para que você possa tirar as suas dúvidas e recordar também as informações que estão sendo passadas. Dr. Sérgio, nós temos algumas fotos, né? Pediria à produção que colocasse, né, as fotos no vídeo e o doutor fique à vontade para ir comentando as imagens que eu tenho certeza que serão de grande valia. Essa é a nossa estrutura hospitalar, né? O Implar, uma imagem da frente do nosso hospital. É um hospital dividido em 3 pavimentos, com uma área de quase 2.000 metros, todo voltado para a odontologia. Então, uma odontologia assim, bastante diferente, vamos dizer assim, sempre voltada para a segurança e para os resultados. Pode passar. Essa é minha esposa, a doutora Gisele, né, atua na área da cirurgia e eu basicamente fico focado na parte protética, na reconstrução. Né? Pode passar. Pode passar.
Esse é o Dr. Braulio, trabalha com a gente 15 dias e o outro período ele desenvolve trabalhos na Turquia junto com o presidente da Academia Europeia de Estética. Então ele é o grande responsável pela implantação do visagismo na nossa clínica. Perfeito. Aqui um caso, vou mostrar para vocês, né, de uma modelo, né, um caso desenvolvido pelo Dr. Braulio, onde as características dela elas são de grande beleza, porém existiam alguns detalhes no sorriso que a incomodava bastante. Pode passar. Uma visão anterior, né, bem frontal, uma moça bastante bonita. Pode passar. Porém, o sorriso não deixava ela bastante satisfeita. Os dentes eram muito gastos, né? Pode passar mais um. E isso comprometia, inclusive, alguns trabalhos, né? Chegava a comprometer a sua parte profissional. Então, uma visão aí mais detalhada dentro da boca, onde a gente observa o desgaste dos dentes. Pode passar. A mordida, né? Tinha alguns problemas também de mordida. Pode passar. Então, foi usado um aparelho ortodôntico na parte inferior, corrigindo todos os dentes, e na parte superior foi proposto então o conceito do visagismo para a mudança do sorriso, usando pequenas lâminas de porcelana que são coladas sobre o dente, chamado lentes de contato. Isso é feito sem desgastar os dentes. Pode passar. Bem conservador, né? Extremamente conservador, então nós trabalhamos muito com imagem. Pode passar. Porque através das fotografias, nós fazemos fotos da boca e foto geral. Aí fazemos uma colagem da foto externa na interna, de maneira que nos permite um desenho mais detalhado. Pode passar. Mais uma. Pode passando. Aí uma ideia do modelo. Nós, além das fotografias, nós fazemos os modelos e fazemos uma reconstrução usando um enceramento, ou seja, usando o talento manual, nós vamos esculpir também aí como o dente ficará depois de pronto. Pode passar. Aí uma ideia do resultado que a gente busca. Pode passar. Aí já as lâminas de porcelanas todas prontas para serem coladas, e aí o sorriso já remontado, né? Pode passar. A ideia, dá para visualizar assim de forma bastante detalhada a riqueza de detalhes dessas lâminas de porcelana, reproduzindo aquilo que é mais bonito. O mais bonito não é nem o mais branco, nem o mais escuro, é o natural. É ficar natural para cada paciente, combinando com a face, né? Pode passar. Mais uma. Agora um outro caso, pode passar. Um caso onde nós usamos uma nova técnica, que é a reconstrução da boca, mas também da face, usando também os trabalhos dos dermatologistas e também dos cirurgiões plásticos. Pode passar. Uma situação inicial, pode ir passando. Né, uma radiografia, ou seja, ela basicamente não tinha nenhum dente, tinha 3 dentes com indicação de extração. Pode passar. Aí uma montagem que nós fazemos inicialmente, né, que é o tal do planejamento reverso, ou seja, do final para o começo. Do final para o começo. Antes de começar, vamos montar, vamos fazer modelos, vamos ver como vai ficar antes de fazer. Né? Aí o cliente também participa das decisões nesse momento. Pode passar. Aí já o trabalho pronto, instalado, né? Uma reconstrução da parte superior e da parte inferior. Pode passar. Quantos implantes são usados num caso assim? Normalmente nós usamos assim entre 4 e 6 implantes para cada arco. Né? E aí a mudança, realmente uma mudança de vida, né? Acho que na próxima imagem vai ficar muito clara essa mudança. Pode passar. Então é isso que nós fazemos hoje para os nossos clientes, ou seja, uma ideia de reconstruir não só o sorriso, mas devolver para ele autoestima, uma autoconfiança, né? Uma vontade de cuidar da beleza. A gente consegue observar que ela mudou o corte do cabelo, ela usou o tratamento de dermatologia fazendo pequenos preenchimentos faciais e também contou aí também aí com uma pequena ajuda da cirurgia plástica. Né? Mas toda a autoestima. E o importante assim, que o dentista está dando início a isso, né? O dentista como aquele que a partir da reconstrução do sorriso encoraja a cliente a fazer novas mudanças, como também mudança no modo de vestir e até no modo de viver. Perfeito, realmente, olha, fantástico. É um trabalho bastante bonito e mais uma vez aí a imagem do nosso hospital. Perfeito, muito esclarecedoras as imagens, né? As imagens já falam, elas falam por si só, falam, né? Por si só. Nós temos aqui mais uma pergunta chegando, também pessoal acompanhando pelo Face. A Jaqueline, ela nos coloca o seguinte: Dr. Sérgio,
como adequar todas essas novidades ao bolso do brasileiro? Pergunta capciosa, né, da Jaqueline? É uma pergunta assim, eu acho que muito interessante de se responder. Inevitável, né? Qual que é a ideia? Nós temos uma situação na nossa clínica de atender todos que nos procuram. Perfeito. Tá? Então, o nosso hospital é aberto a todos os públicos. Né? Então, na hora de fazer, uma vez feito um projeto, identifica-se um investimento, né, e vamos criar uma condição para essa pessoa para que a gente possa ajudá-la a fazer. Então, se não der para fazer em um pagamento, faça em 2, em 10. Se não der em 10, fazemos em 15, em 20, em 3 anos, em 4 anos. Não tem problema. Procura se adequar. O importante é assim, que se faça o que tem que ser feito. Né? A parte financeira a gente tem como ajudar bastante o nosso cliente. Perfeito. Gostaria, utilizando esse pouco mais de um minuto que nós temos do Conect Saúde, agradecendo desde já a sua presença, muito esclarecedora, né? Acredito que o nosso telespectador tenha tido uma noção, mesmo que básica, da estrutura da Implar, né? E também da competência dos profissionais de sua equipe. Fique à vontade, utilizando sua câmera 2, dicas, conselhos, fique à vontade. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui e gostaria de deixar uma mensagem. Que nunca é tarde para voltar a viver bem, né? E ter um bom sorriso, né? Ter um sorriso dos sonhos, né? Muitas pessoas perderam os dentes, às vezes faz 20 anos, 30 anos que usa dentaduras e tem um medo de ir porque acha que vai doer, acha que vai sofrer. Isso é uma coisa que a odontologia não oferece mais, medo e dor. A odontologia hoje realmente oferece saúde, participa da reconstrução e também contribui porque a pessoa retome essa autoestima, volte a trabalhar melhor, volte a viver melhor, reestabeleça seus relacionamentos que muitas vezes acabam ficando prejudicados em função de um sorriso deficiente e a própria saúde também em função de uma mastigação deficiente. Então a odontologia, não só nós da Implar, mas também os colegas aqui de Guaxupé, né? Nós temos aqui também excelentes profissionais. A odontologia, felizmente, hoje ela pode oferecer isso a todos aos cidadãos. Perfeito. Qualidade de vida. Perfeito. Muito obrigado. Eu que agradeço. Nós temos uma pergunta de última hora, não posso deixar você, né, Maria Helena, sem essa resposta. Doutor Sérgio, a Maria Helena pergunta se o cigarro pode comprometer os resultados ou até impedir um tratamento com implantes. Maria Helena. O cigarro não impede, mas ele limita bastante os resultados. Nós temos 2 grupos de pessoas que não são contraindicadas para fazer implantes, mas quem vai fazer e pertence a este grupo, tem que ter consciência que ele pode perder o implante com maior facilidade, que é o diabético sem controle. Perfeito. E o fumante também que não tem o controle. Fuma 1 maço, 2 maços, às vezes até 3 maços de cigarro por dia. Perfeito. Então o cigarro não é bem-vindo. Agradecemos muito a sua participação, muito obrigado, doutor Sérgio. A você que está nos assistindo, que é fumante, então é melhor parar de fumar, largar o cigarro. E para você que tem o diabetes, está convivendo com ele, mas não de uma forma muito harmoniosa, repense também a sua vida, porque do contrário, os implantes talvez você tenha problemas, né, doutor Sérgio? Muito obrigado a você e lembre-se das nossas reprises, quinta-feira, 19h45, após o jornal, e também sábado, às 15h30 e terça-feira, às 18 horas. Um grande abraço e até a próxima.